Hoje no Está Escrito, nós continuamos os nossos estudos dos 10 mandamentos. Espero que você permaneça conosco. Nós voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos ao programa do Está Escrito. Nós estamos continuando com a nossa série, estudando os 10 mandamentos, e com os nossos convidados especiais. O Dr. Tim continua conosco. Bem-vindo, Dr. Tim, mais uma vez. Obrigado. E hoje nós temos uma convidada toda especial, a doutora Terezinha, que vai nos ajudar a entender, melhor entender o 8º mandamento, né? Mas antes de iniciar, quem sabe a senhora podia, pelo benefício dos nossos telespectadores, contar um pouquinho a seu respeito. Bem, eu sou de São Paulo, vivi em São Paulo até o ano de 2003 e fiz a faculdade de Direito e também a faculdade de Teologia e estamos aqui trabalhando na América há 5 anos. Estamos aqui nos Estados Unidos, em Newark, New Jersey, especificamente. Trabalhamos na igreja, eu, meu esposo e a nossa filhinha. Que joia. Bem, agradecemos que a senhora aceitou nosso convite a estar conosco. E interessante logo no mandamento que diz não furtarás, né? Alguém formado em direito para nos ajudar a entender. Que bom, né? Não furtarás. Doutor Tim, o que é que o senhor pode comentar sobre esse mandamento? Bom, nós, lendo o mandamento assim à primeira vista, dá a ideia só de se apropriar de bens alheios. Mas o fundamento por trás do mandamento, eu não posso me apropriar de algo que não pertença a alguém. Então, a base do mandamento está o direito de propriedade. Biblicamente, eu tenho o direito de ter propriedade, bens, eu tenho uma família, posso ter uma casa, um terreno, um automóvel e algumas coisas que pertencem. E, logicamente, que devem ser adquiridas, estas coisas, de acordo com o princípio bíblico. Que não venha infringir o próprio mandamento aí de se apossar de bens alheios indevidamente. Então, há uma maneira bíblica de nós conseguirmos manter propriedades, ou seja, adquirir propriedades, mantê-las e assegurá-las. Que uma delas não é através do roubo. Logicamente, né? Essa questão do direito de propriedade ligado ao mandamento não furtarás, eu penso que ela se traduz muito na própria definição do que seria o furto. Definição jurídica, que o furto seria apropriar, subtrair para si ou para outra em coisa alheia, ou seja, aquilo que não é seu. E eu acho perigoso porque, como o Dr. Tim mesmo mencionou, e é o princípio bíblico do direito de propriedade, aliás, o direito de propriedade, a Bíblia, eu acho que abrange com a maior força que possa existir em qualquer outro tipo de literatura, o real direito de propriedade. Porque, afinal, nós estamos falando do proprietário de todas as coisas. Então, eu penso que, na definição, quando nós falamos em coisa alheia, o que seria alheio? Na verdade, eu penso que tudo é alheio a nós. Se nós pensarmos bem, eu penso que só o ar que nós respiramos é que nós temos o direito a obtê-lo sem autorização de outros. Porque se pensarmos todas as coisas, até a água, nós temos que pagar por ela, não é nossa. Um terreno onde andamos, a beira da estrada não é nossa. Então, esse conceito é importantíssimo e forte. Agora, doutor Tim, esse mandamento se encaixa dentro daquela parte que o senhor falou que lida com a nossa atitude compara com o nosso próximo. Mas será que existe uma implicação aqui de roubar contra Deus também ou não? Lógico. Aí nós temos Eu creio que nós temos 2 dimensões, 2 textos bíblicos que seria interessante nós analisarmos. Antes de entrar mais especificamente na sua questão, nós temos um em Tiago. Okay. Tiago, capítulo 5, nos fala explicitamente ali, a partir do verso 1,
e vamos ler até o 6. Tiago diz o seguinte, 5:1 em diante. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, e tendes condenado e matado os justos, sem que ele vos faça resistência. Em outras palavras, todos os seres humanos pertencem a Deus, em última instância. E no momento que eu acumulo riquezas, tolhendo o que de direito seria uma pessoa, como no caso de um salário, eu não pago um salário digno a ele. Eu estou, em última instância, prejudicando um filho de Deus que também precisa manter a sua vida e a sua família com dignidade. E esse texto trata exatamente disso, porque eu posso roubar de duas formas. Uma delas, me apropriar do bem alheio, Certo. ou outra, deixar de conceder ao meu semelhante o que de dele, exatamente, o que digno lhe é. Mas o texto também fala em Malaquias, uma outra forma que nós muitas vezes não associamos aqui, mas a Bíblia claramente denomina de roubo, ou seja, de apropriação de bem alheio, em Malaquias, o capítulo 3, verso 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E a resposta vem, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então, por trás de tudo isso, em última instância, Deus é o proprietário de tudo, do universo. E o universo inclui nós e nossas próprias propriedades. Então, eu posso ter uma propriedade aqui, mas em última instância eu sou um mordomo, ou sou alguém que cuida dessa propriedade que em última instância pertence a Deus. Certo. E aqui o texto bíblico diz que até naquilo que pertenceria a Ele para a pregação do Evangelho, eu posso me apossar de coisas que a Ele pertencem. Muito interessante. Interessante. Então, sendo um patrão injusto, roubando a Deus, não reconhecendo Deus como dono de tudo e não reconhecendo isso e não cooperando com Deus nisso, estou roubando a Deus. Quais outras aplicações de roubar? Será que... Eu tenho uma que eu analisei e pensei que nós podemos estar furtando alguém por omissão. Eu penso que, vejam que os mandamentos... nessa parte que nós estamos, não furtarás. Portanto, não haja desta forma, furtando. É uma ação. Mas nós podemos também estar furtando por omissão. E eu acho que ao refletirmos nisso, eu tenho até um exemplo. Uma vizinha minha, ela estava comprando roupas e o caixa não contabilizou, na hora de fechar a compra, não contabilizou uma das peças que ela estava comprando. E ela percebeu. Veja, avisar ou não avisar? Ela teria um benefício, ela teria o lucro de não pagar por aquela peça e ganhar a peça de graça, porém, não era dela. Então, o princípio aí, ela poderia estar furtando por omissão, simplesmente ficando em silêncio, não é? No entanto, ainda bem, ela testemunhou que ela então avisou e o caixa, obviamente, ficou surpreso. Porque o que mais surpreende a humanidade hoje em dia é nós vermos as pessoas com esse princípio forte, esse princípio que Deus coloca para nós, na sua totalidade dentro de si, a ponto de precisar não se omitir para que o furto não incida nas suas atitudes, para que não incorra também nisso. E nós, às vezes, tentamos justificar as nossas ações, dizendo, bem, a loja está
eles ganham muito dinheiro, que diferença faz, é pouca coisa, eles roubam dos outros. Nós tentamos justificar o nosso comportamento, né? Mas num dos nossos estudos, doutor, nós falamos sobre não usar o nome de Deus em vão, né? Então falamos do comportamento do cristão. Quando o nosso comportamento não é coerente com a vida cristã, nós estamos desrespeitando a Deus e quebrando esse mandamento. Também. Né? É uma pergunta que alguém poderia fazer: e posso eu roubar ao governo? O que muitas vezes acontece, a gente começa com aquela conversa de dizer, veja, mas o governo mal aplica os seus recursos e tal, e o indivíduo começa a se tornar sonegador de impostos ali. E o texto bíblico é bem claro nas palavras de Cristo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O texto não diz só dai a Deus o que lhe pertence. Há deveres sociais, políticos e comunitários que eu devo cumprir também. E no momento que eu acho que eu não preciso, alguém vai ter que pagar a minha parte. Muitas vezes os impostos sobem porque eu não estou cumprindo com a minha parte ali. Agora, independente do mau uso que outra pessoa pode fazer, a questão não é tanto os outros, a questão é a minha postura. Qual é a minha atitude? Então, minha pergunta seria, que alguém deve estar pensando, mas se o governo vai pegar esse dinheiro e usar de maneira inapropriada, será que eu tenho a obrigação de cumprir o meu dever como cidadão do país ou de, entendeu, residente, de pagar, devolver os meus impostos, mesmo sabendo que o governo vai usar de maneira inapropriada? Esse aí é um princípio engraçado, não é nem só bíblico, isso é jurídico, é lei humana também, espelhada no princípio bíblico, porque nós temos que fazer, obviamente, não tem como, a nossa parte com Deus, nela não deve haver mácula nenhuma, nem consciência que possa nos acusar de ter então sonegado, é sonegação que nós estamos falando, algo que não me pertence. O fato é que os impostos não me pertencem, eu estou sujeita a uma autoridade. Assim como eu estou sujeita à autoridade divina, e espero, né, que o ser humano se sinta sujeito à autoridade divina, ele está sujeito à autoridade dos homens. E, biblicamente, nós sabemos que a Bíblia toda apoia, a Bíblia toda incentiva para os homens, para que eles possam ter essa consciência da importância do respeito às autoridades civis. Então, eu penso que não... Exatamente. O que eu acho interessante, doutora Terezinha, aqui, você vai ver que nós muitas vezes usamos o mecanismo errado. Há uma má aplicação lá, só que eu não resolvo o problema na dimensão da má aplicação. Eu seguro por aqui. Isso é quase que a falsa analogia. Eu deveria cumprir o meu dever como cidadão e, de uma forma ou outra, influenciar para que o mau uso ocorra lá, mas não tentar resolver quer dizer, nem resolvo o problema lá. Eu tento simplesmente usar um subterfúgio aqui, quando a solução seria ali. Sabe que na Bíblia nós temos um exemplo muito interessante, que é a viúva pobre. Nos evangelhos é relatado o caso dela. Não se esqueçam que naquela época os recursos do templo eram explorados tremendamente, tanto é que Jesus repreendeu os cambistas do templo ali 2 vezes. Ele purificou no início do ministério dele e outra vez no final do ministério dele também ali. Agora, quando aquela pobre viúva deu o que tinha praticamente, aquelas moedinhas ali como oferta ali no assim chamado gasofilácio, ou seja, a caixa onde se depositava as ofertas no templo, Jesus podia ter dito para ela, por favor, você tem uma aplicação muito melhor do que dá para essa corrupção, esse sistema de corrupção do templo. Com todos os motivos. Lógico. E pelo contrário, ela simplesmente dá a sua oferta e Jesus ainda a louva. E diz que esse incidente seria registrado nos evangelhos e contado por onde o evangelho fosse pregado. Ali você vai ver que o nosso dever financeiro independe da aplicação, se é bem ou mal. Que boa ilustração, que ele louva a mulher e condena os que vão usar o dinheiro, né? Mas louva ela que ela cumpriu a sua parte. Interessante. A regra perfeita. Nós, nessa área de roubar, nós falamos do patrão roubando do
empregado. E será que o inverso pode acontecer também? Do empregado não cumprindo, quem sabe, os deveres do trabalho e roubando do patrão, né? Antes da doutora Terezinha falar, sabe que uma das formas mais comuns de roubo hoje é a questão do tempo. Eu li estatísticas ali que mostram que um grande percentual do tempo hoje dos funcionários das empresas está sendo consumido no computador, na internet, com coisas pessoais. Então, o que acontece? Hoje é muito simples, você só clica num lugarzinho ali, dá a impressão que está trabalhando. O supervisor sai, você está nos seus negócios pessoais ali. Eu creio que em torno, eu não tenho certeza absoluta, eu li algumas estatísticas que falam que 30% praticamente do tempo útil dos funcionários vai com questões pessoais. E alguns até estão colocando filtros para ver se resolvem, porque a empresa tem que contratar mais funcionários porque o trabalho não está sendo feito, né? Então, há o que se chama conflito de interesses, é uma forma de roubo de tempo. Eu recebo salário por algo que eu não estou me dedicando à empresa. E aí, nesse aspecto, eu quase que me assusto do quanto nós precisaríamos estar atentos à abrangência desse mandamento, não furtarás. Exatamente. Porque nós olhamos não furtarás, talvez, e como não furtamos, pegando uma coisa alheia e tira lá, exatamente, e tira aquilo que é da... Como não fazemos isso, pensamos que realmente estamos honrando ao nosso Deus nesse mandamento. Mas numa questão, como o Dr. Tim colocou, isso aí é algo para a gente realmente pensar que acontece e muito, e talvez nós mesmos possamos incorrer nisso e deveríamos realmente cuidar. Realmente cuidar. É interessante como não só este mandamento, mas todos os mandamentos têm uma aplicação tão ampla. E alguns pensam que esses mandamentos eram só para os judeus. Eles têm uma aplicabilidade universal e envolve a todos nós. E muitas vezes parece que hoje a transgressão dos mandamentos se tornou mais sofisticada. Então, como é mais sofisticado, a gente dá a impressão que não é tão ofensiva. Mas muitas vezes se usa mais subterfúgios hoje, se usa mais máscara, se cobre melhor a questão para não ser descoberto. Por isso que agora me veio também a questão de que, às vezes, por exemplo, nas diversas formas que o furto... Porque no direito, por exemplo, você tem o furto, que é diferente do roubo, que é diferente da fraude, diferente da sonegação, diferente do estelionato e por aí vai. O estelionato, um exemplo que a gente poderia dar, um cheque sem fundo. Certo. Nós estamos sendo credores ou nos apresentando como credores de um bem que eu não tenho, que não é meu. E talvez nem venha a ser. Mas talvez um dia venha. Enfim, essa atitude de eu, por exemplo, dar um cheque sem fundo, nesse ato, eu posso estar incorrendo no furto de um crédito que alguém acreditou em mim e então me vendeu um produto ou me entregou alguma coisa e eu passei aquele cheque. E há casos nos quais eu moro na casa de alguém, muitas vezes a pessoa foi tão amável, estou desempregado, então deixa eu morar lá, eu não saio mais da casa e depois venho e reivindico o que se chama, pelo menos no Brasil, de uso capião. Uso capião. Eu tenho direito de propriedade depois de morar quanto tempo? 20 anos. E aquele imóvel passa... Squatters' rights. Aqui, Também é uma forma de transgressão. É uma forma de transgressão. Nós, assim, que temos que ver a justiça humana e quando olhamos à luz disso, essa lei, que obviamente foi regularizada pelo uso e costume, porque, enfim, tem que regularizar. A pessoa tomou posse da coisa, passou 20 anos e, enfim. Mas essa regularização não é bíblica. Não é bíblica. Não pode ser. Doutor Terezinha, mas e um negócio achado, encontrado? É roubo, é furto? Foi achado, não é uma bênção de Deus. Encontrei um negócio aqui, é meu agora, né? Nós dizemos em inglês, finders, keepers, losers, weepers. Então, qual seria o conselho aí? Olha, se nós pensarmos um pouquinho no que nós falamos sobre a questão de que nada nos pertence, a menos que nos seja dado como posse ou propriedade,
Então, e até comentamos sobre o ar que respiramos, enfim, e tanto pouca coisa, na verdade, tudo que é achado é de alguém. Tudo que é achado é de alguém. Então, o princípio deveria ser que quando encontramos alguma coisa, eu penso, agora eu estou tentando aplicar porque é muito difícil isso na realidade ser aplicável, não é? Porque às vezes você não vai encontrar o dono daquela coisa. Mas eu penso que deveriam ser exauridas e buscadas todas as possibilidades para se encontrar o dono, com vontade, realmente com desejo de encontrar. Então, eu penso que deveriam ser exauridas todas as possibilidades de encontrar o dono. Eu tenho até, eu preciso até ler. Em Santa Catarina, em 2008, houve uma enchente muito grande, saiu nos jornais. E os flagelados da enchente estavam recolhidos num alojamento e uma criança de 5 anos encontrou em uma jaqueta de couro do pai, o pai havia ganhado uma jaqueta de couro, que veio junto com os fardos, né, de ajuda que vem para as pessoas desabrigadas. E foi encontrado 20 mil reais, costurados, de certo, não sei como foi parar lá, aqueles 20 mil reais costurados no braço da jaqueta. E foi encontrada a menina de 5 anos mexendo na jaqueta e tudo mais, achou, o pai foi devolver. Procurou enfim, as autoridades que cuidavam do alojamento e tudo e devolveu. Isso foi, assim, um assunto de imprensa, Daniel, o nome dele, porque ele devolveu. Agora, era achado, não era dele. Agora, o senso de que não era dele, eu anotei e eu trouxe aqui para vocês. Olha a frase que esse homem disse. Se o dinheiro fosse entregue na minha mão, eu teria aceitado, com certeza, porque eu preciso. Mas é uma questão de criação. É uma questão de criação. Então, eu achei tão forte isso, porque, né, é uma questão de criação. Nós, se pensarmos que nós somos fruto de uma criação, tudo na nossa vida é uma questão de criação. Nós pensaríamos que até aquilo que foi achado, nós deveríamos não poupar esforço para encontrar o dono, porque não é meu. Isso significa, doutora Terezinha, que, em realidade, os valores, nós que temos filhos, temos uma grande responsabilidade de transmitir às novas gerações esses valores. Exatamente. Esses princípios. E quando acontecem esses casos, os comentários das pessoas costumam ser, que idiota. Sim, é tolo, é tolo. É idiota, precisava do dinheiro, por que não ficou com o dinheiro? Ou então, outros comentam, ainda existem pessoas boas neste mundo. Interessante esses dois contrastes, paradoxo, né? Agora você vê que a própria palavra esperto tem a conotação daquele que pode tirar vantagem prejudicando o outro. Né? Nós estamos com apenas 3 minutos. Que conselho, doutor, o senhor podia dar, quem sabe, da Bíblia, alguém que está cometendo, está quebrando esse mandamento de furtar? Qual é o seu conselho bíblico para essas pessoas? Existe alguma maneira de arrepender, de começar de novo? Veja, o ensino de Cristo é bem claro nos evangelhos. Veja, a prática hoje é mais ou menos o seguinte: eu tiro o que eu posso, me aproprio do que der certo, depois a minha consciência dói, eu vou lá, me ajoelho, oro a Deus e digo, Senhor, perdoa por isso e tudo bem. Mas o ensino de Cristo é diferente. Ele diz que uma restituição deve ser feita. Se eu lesei alguém, se eu prejudiquei antes de pedir perdão a Deus, eu vou lá e faço essa restituição, devolvo o que não me pertence. E não foi esse o princípio de Levi Mateus? Sim. Quando ele se tornou um discípulo de Cristo, ele disse que havia cobrado, ele confessou que havia cobrado 4 vezes mais ali. Ele foi lá, ou seja, lá o montante que foi, ele pelo menos restituiu até 4 vezes ali essa questão e depois se tornou um seguidor de Cristo. O mesmo princípio é aplicável a cada um de nós. Nós podemos ter lesado a reputação de alguém, podemos ter lesado a propriedade de alguém, nos apropriado de algo que não nos pertenciam. A nossa oração será aceitável a Deus quando primeiro ocorre a restituição. Eu devolvo o que não me pertence e aí eu digo, Senhor, eu peço perdão para a pessoa e então eu digo, Senhor, eu nunca deveria ter feito isso, e Deus nos perdoa
sem condições, uma vez que socorreu. A condição é a restituição. Não existe esse perdão onde eu apronto quando quiser e peço perdão e pronto. Então é muito vantajoso. Sofre consequências. Lógico. Muito obrigado por esses conselhos. Quem sabe, doutora Terezinha, a senhora podia orar pelos nossos telespectadores. Senhor, nosso querido Deus, te agradecemos pelo privilégio da oportunidade que nos dás de, ao olharmos para a Tua Palavra, vermos a expressão do Teu caráter, Senhor. Vem espelhar este caráter em nosso viver, a cada dia, para que possamos contagiar o nosso próximo e para que possamos, Senhor, viver segundo o coração de Deus. Abençoa-nos e esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a sua presença aqui conosco e agradecer mais uma vez os nossos convidados especiais. Muito obrigado pela sua participação. Um prazer. Obrigada. Você lembre-se de visitar nosso website www.estaescrito.ca. Lá você pode ver todos esses programas e tem muitas informações importantes lá. Bem, na próxima semana o nosso desejo é estar aqui de novo. Espero que vocês estejam conosco. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.